Um bom dia, hoje segunda-feira, 17 de abril, o título da nossa lição, Temer e Obedecer a Deus, é a continuidade do que nós estudamos já a partir de ontem, cujo título era Temam a Deus. Alguns textos propostos, inclusive um deles já foi lido ontem, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, e outros dois textos, eu vou ler apenas um deles, Deuteronômio capítulo 6, no verso 2, porque o outro de Salmo 119, versos 73 e 74, também trabalha a mesma ideia, o mesmo conceito. Deuteronômio 6, verso 2 está escrito: para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E a pergunta, de acordo com esses textos, esse que foi lido, o de Salmo e de Eclesiastes que foi lido ontem, qual é o resultado de temer a Deus? O texto fica claro para nós. O resultado é uma obediência, uma vida de compromisso com a lei de Deus. Salmo 119, no verso 4, diz: tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Essa é a versão revista atualizada. Na versão revista corrigida diz: para que os cumpramos diligentemente. Temer a Deus é uma atitude de respeito reverente que nos leva à obediência, como destaca a lição. A graça não nos liberta de obedecer à lei de Deus. O Evangelho nos liberta da condenação da lei, não da responsabilidade de obedecê-la. Paulo deixou registrado na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, no verso 31, o seguinte texto: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Há pessoas que têm a estranha ideia de que a salvação pela graça, de alguma forma, invalida a lei de Deus ou minimiza a necessidade de obediência. Declaro: tudo que eu quero é Jesus na minha vida. Então vem a pergunta: que Jesus? Um Jesus criado por mim ou Jesus das Escrituras? Tem uma música cujo ritmo eu não aprovo, não gosto muito, mas é uma música com a letra fantástica, a música do Daniel Salles, cujo título é Esse Deus Não Existe. Esse Deus do título é um Deus com letra minúscula, porque ele fala que esse Deus que as pessoas buscam, ele não existe, não é o Deus da Bíblia. E no refrão dessa música ele diz: há quem queira um Deus que volta atrás no que diz, escreve a lei com um giz e depois apaga. Muitos querem esse tipo de Deus e aí ele conclui no refrão: esse Deus não existe. Porque o Deus das Escrituras, o Senhor dos céus, o Criador da terra, é um Deus que pede de nós compromisso com Ele, reverência a Ele e o temor respeitoso que vai nos levar à obediência. O Cristo das Escrituras diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 15, 10 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. 1 João capítulo 5, versos 2 e 3, ele diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Jesus é, de verdade e de fato, a personificação de toda a verdade doutrinária. Ele é a verdade encarnada. Jesus é o cumprimento de toda a doutrina. Como diz no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 5, na página 1105, Jesus é a encarnação da lei de Deus, que é a representação exata do seu caráter. E o apelo final, que está na lição, o Apocalipse, ele nos chama a temer a Deus, temor demonstrado pela fé em seu poder redentor, para nos capacitar a viver de forma piedosa e obediente. Que Deus nos abençoe.
Tenham todos uma ótima terça-feira. Fiquem na paz.